Agora são 8h29. Vamos falar sobre o Instituto Augusto Boal, que mantém viva a memória do dramaturgo Augusto Boal, que criou o Teatro do Oprimido, técnica que o tornou mundialmente conhecido. E sobre a série Por que Milfano de Meu País? A nossa convidada é a Cecília Boal, psicanalista, já trabalhou como atriz, diretora, roteirista de TV, é criadora e presidenta do Instituto Augusto Boal, que foi criado em 2010. Olá, Cecília, muito prazer em recebê-la. Bom dia. Olha, o prazer é meu, realmente o prazer é meu. Eu fiquei muito surpresa com esse convite, muito contente também. Eu não estou me vendo na imagem, não sei se você me vê ou se é assim mesmo. Eu te vejo, acho que o povo está vendo sim, Cecília. Porque há muito tempo que eu não uso o Skype e eu não sou muito afiada, digamos assim, em computação. Então, fiquei muito feliz com esse convite, porque, claro, há muito tempo que a gente se esforça, né, por falar de Boal e falar de tudo que ele fez, e esse programa, ele surge, bom, não sei se você quer que eu conte a história toda, porque eu falo muito, então, é regular. Eu vou começar a fazer aqui algumas perguntas, mas sabe por onde que eu quero começar, Cecília? Por esse seu encontro da Cecília com Augusto, nos palcos, na vida, enfim, ele se tornou seu companheiro. Como é que foi esse encontro? Como é que se deu esse encontro? Olha, Marilu, se eu fosse um pouco mais velha, eu te diria que já não me lembro, porque faz tanto tempo, mas tanto tempo, olha, eu tinha 22 anos, você imagina. Então, era uma jovem que estava começando a fazer teatro na Argentina e um grupo com o qual o Boal tinha uma relação me convidou. Eu não pertencia a esse grupo, mas como eu cantava e dançava na época, então esse grupo me convidou para fazer o protagonista de uma peça de teatro, que era enfim, uma adaptação de um conto de Sholem Aleichem, muito bonito. O mais interessante eu vou contar depois. Então, esse grupo convidou Boal para montar um clássico de Lope de Vega, um autor espanhol de 1500, que ele tinha adaptado a situações atuais, a questão da justiça, enfim, coisas que interessavam muito ele. E ele me viu em cena e me convidou para fazer também a protagonista da peça dele, fiquei muito feliz, né? E nossa relação começou imediatamente, porque ele foi a Buenos Aires e uma semana mais tarde ele estava morando na minha casa. Então foi um namoro relâmpago, digamos assim. A gente muito rapidamente se transformou em outra coisa. E essa outra coisa durou 43 anos, até o falecimento dele, que já fazem 10, 11 anos do falecimento dele. Senão a gente estaria junto até agora, com todos os trancos e barrancos de um relacionamento, como você pode imaginar. Imagino muito bem, Cecília. A gente sabe como que é a relação, né? Enfim, de casado. Quando ela dura tanto tempo, né? E a gente, enfim, passou por muitos percalços. O Boal foi preso, quer dizer, primeiro foi sequestrado, depois apareceu no DOPS. Mais ou menos todo mundo conhece essa história. Ele foi preso, foi torturado. Então, nós optamos por morar fora do Brasil enquanto durasse a ditadura. Então, fomos morar juntos na Argentina e, óbvio que lá também tem as suas próprias ditaduras, então também tivemos que sair de lá. E fomos a Portugal, depois moramos muito tempo na França e finalmente voltamos para o Brasil, dessa vez para morar no Rio de Janeiro e não em São Paulo, continua sendo a sede do teatro que foi do Boal, Teatro de Arena, né? E voltamos para o Rio de Janeiro, que é o lugar onde o Boal nasceu, na verdade. O Boal nasceu na Penha, no Rio de Janeiro, filho de imigrantes portugueses. Uma história bastante comum no Brasil, né? E história é essa de Augusto Boal, que está lá, né, no site, na página do Instituto Augusto Boal, tem, né, fatos curiosíssimos ali, que a gente andou pesquisando, enfim, o fato dele ter feito química, né, enfim, nos Estados Unidos, falando sobre também com especialização, enfim, estudando a questão do petróleo, enfim, da química ao teatro, né, assim como você, né, do teatro, depois você vai me contar, né, do teatro à psicanálise, enfim, conta pra gente em relação a esse Instituto Augusto Boal.
a importância dele, como é que você decidiu criar esse instituto? Olha, na verdade foi uma ideia do meu filho mais velho, porque ele estava observando que muitos registros em VHS estavam ficando estragados. Ele é um homem que faz cinema, então ele teve essa preocupação, porque realmente eu nunca me interessei sequer por fotos, não sou uma pessoa que se interessava por isso. Passei a me interessar depois. E aí descobri que tinha muitíssimas coisas na nossa casa, tudo dentro de caixas, mal acondicionado, de qualquer maneira. Até pelas viagens que a gente fez pelo mundo, não sei como o Boal conseguiu levar para cá e para lá tantas coisas, inclusive do Teatro Arena. E, obviamente, muitas coisas devem ter se perdido no meio do caminho. Mas tem uma quantidade muito considerável de documentos que estão agora no Museu Lazar Segal, em São Paulo, e espero que quando a pandemia permitir, né, fiquem à disposição dos pesquisadores, porque essa foi a ideia, colocar à disposição dos pesquisadores esse acervo muito rico, porque ele não fala só do Boal, fala de toda uma época, não é? Como sempre, a história da arte, ela conta a história do país, e ela vai contando a história da humanidade, dos homens e das mulheres. E é muitíssimo interessante, particularmente, porque Teatro Arena era um teatro extremamente batalhador, um teatro muito participativo, um teatro de opinião, um teatro que se posicionava. E hoje em dia é muito importante isso, a gente sabe, não é? Os artistas continuam se posicionando e por isso sempre são tão perseguidos, não é? Essa história. Historicamente, os artistas sempre foram muito perseguidos, não é? E muito mais quando se atrevem a ter uma opinião que não é a opinião dos poderosos. Basicamente, essa é a história, não é? E não foi diferente no caso do Boal e dos companheiros dele, porque era um grupo muito jovem, muito batalhador naquela época. Eu quis conservar basicamente esse registro do Teatro Arena, porque eu participei como atriz do Arena. E, como qualquer um pode notar, tem muita coisa na internet sobre teatro do oprimido. Você entra, coloca teatro do oprimido, vai aparecer em 200 países, 200 línguas, e 200 mil experiências que estão sendo feitas ao mesmo tempo. Com relação ao Teatro Arena, ainda sinto eu que tem uma carência, que precisaria ser maior estudado. Eu não tenho competência para escrever mais livros sobre a Arena, mas me parece um movimento muito interessante, e digo mais, e depois paro, porque já vê que falo muito, que colocado também em relação... Não, colocado também em relação com outros países latino-americanos, porque esse movimento de teatro político, de teatro que gosta de opinar, foi e é ainda geral em todos os países latino-americanos. E Boal mantinha uma relação, sempre chama atenção para isso, numa época em que não tinha internet, não tinha e-mail ainda, através de cartas, com as quais a gente fez uma linda exposição no Instituto Moreira Salles. Boal se comunicava com outros artistas latino-americanos, e eles se encontravam nos festivais. E sempre também digo isso, tinha a Casa das Américas em Cuba, né, que foi um lugar de encontro, e continua sendo o papel de Casa das Américas importantíssimo, né, para permitir essa troca entre os teatreiros da América Latina toda. E, Cecília, falando em política, né? Enfim, a gente viu aqui no site que tem de 1968 a 1971, teatro político em tempos de repressão, e já nos remete automaticamente aos tempos atuais do governo Bolsonaro, de extrema-direita. Por isso, a obra de Boal é super atual, não é isso, Cecília? Queria que você fizesse essa conexão desse tempo da ditadura militar com o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Então, olha, tem duas conexões que eu tenho que fazer, e uma tem a ver exatamente com esse programa que a gente está colocando no YouTube. A primeira é que estão pedindo muito as peças do Boal. Tem um grupo maravilhoso aqui da Baixada Fluminense, muito bom mesmo, de gente de muito talento, que montou Revolução na América do Sul, mas de uma forma muito bonita, muito atual. Realmente eu fiquei encantada, e a pandemia não permitiu até hoje que fosse mostrado no teatro.
mas espero que em breve o público possa ver essa versão de Revolução. Montaram o Corsário do Rei, agora me pediram o Corsário do Rei de novo. Assim, então, sempre montando aqui no Brasil, na Argentina montaram Revolução, na América do Sul montaram Torquemada, ou seja, as pessoas se voltaram para o Boal, para esse lado dele tão batalhador, não é? O que falava, botava os pingos nos is sempre foi o estilo dele. E com relação a esse programa, é importante por quê? Porque em 1968, o pessoal do Teatro Arena, já cansado da censura, que era cruel, cortava os textos, depois o censor vinha ver os espetáculos, continuava cortando coisas, enfim, era nessas condições que se trabalhava. Era uma censura, posso dizer assim, mais direta, e não, de certa forma, indireta, como é agora com o corte de verbas. Se você não tem dinheiro, não pode montar um espetáculo. Enfim, ou manter uma casa um teatro aberto. Então, naquela época, a censura era direta, você tinha que apresentar o texto para a censura cortava. E nós temos esses registros, isso está nos arquivos, você vê os textos cortados, até com comentários dos censores. Tem gente que já fez pesquisa sobre isso, e escreveu tese sobre a censura da época. É muito interessante para quem quiser pesquisar. Então, naquela época, os autores que formavam um grupo de dramaturgos se juntaram e falaram, então tá, já que tudo é censurado, vamos fazer uma feira paulista de opinião. A pergunta era, que pensa você do Brasil de hoje? Escreveram Plínio, Lauro César, enfim, uma série de autores. Nós queríamos lembrar essa feira, 50 anos depois, em 2018, e veio a pandemia. Mas nós já tínhamos convocado, digo nós, porque fui eu e um diretor de São Paulo, Marco Antônio Rodrigues, Marco Antônio tinha convocado mais de 20 dramaturgos, e muitos escreveram os textos, então eu tinha os textos, com a mesma pergunta, que pensa você do Brasil de hoje? A mesma pergunta que foi feita 50 anos atrás. Olha que tragédia, né? 50 anos depois você ter que responder a mesma pergunta. Bom, veio a pandemia e eu me deparei com esse monte de textos e pensei, bom, nós temos um canal no YouTube, por que eu não começo a colocar essas pecinhas no YouTube, chamado Feira de Opinião na Pandemia? Fizemos um primeiro programa, a Fernanda Montenegro dá um depoimento lindo sobre como foi aquela feira de 68, da qual ela também participou, nos acolhendo quando a gente foi proibido, naturalmente, não tínhamos teatro para nos apresentar, a Fernanda nos emprestou o teatro dela, e ela conta coisas que nem eu sabia, como, por exemplo, que ela sofreu um atentado e o Fernando quase levou um tiro, Fernando Torres, o marido dela. Então, começamos a colocar esses programas que vocês podem ver no canal de YouTube no Instituto Augusto Boal, e chegamos quase a 50 programas. Isso sempre com a solidariedade de todos os companheiros, dramaturgos, dramaturgas, atores, atrizes. Ninguém cobrou um tostão, obviamente, porque nós não tínhamos dinheiro. Meu filho fez todos os registros, tem programas ótimos, eu convido todo mundo a ver. Em todo caso, vocês vão ver o que pensam os autores hoje, 50 anos depois, do Brasil. E no meio dessa confusão, porque se imagina que não é fácil produzir um programinha desses uma vez por semana, mesmo contando com atores esplêndidos, realmente. Então, inclusive montamos algumas peças da feira de 68, atualizamos, enfim. No meio desse pandemônio que gerou a pandemia, estava o pandemônio instalado em Brasília, né? Que todos já conhecemos, se fala tanto que não precisa nem falar. Bem, aí eu sou brasileira, né? Sempre achei muita graça nessa frase, porque meu fano do meu país. Essa coisa parecia, sabe aquela coisa bem carioca de se achar, eu me acho, porque é meu fano. E me chamava muita atenção essa frase, até fui procurar na época no Google para ver de quem era, porque não fazia parte da minha cultura. E pensei assim, poxa, eu sempre gostei muito de literatura. Quando eu cheguei aqui já comecei a ler Rubens Fonseca, os Guimarães Rosa, os autores brasileiros. E assim, poxa, tem tanta coisa no Brasil para se ufanar, né?
tem tantos artistas, eu fiquei deslumbrada. Imagina, eu cheguei de Paris, fiquei deslumbrada com a pintura brasileira. Eu ia em todas as exposições, e deslumbrada, sou uma deslumbrada com o Brasil, sou uma deslumbrada com o Rio de Janeiro, via todos os filmes, enfim, assisto todas as peças de teatro que eu posso. E eu disse, então, por que a gente não faz um programa? Porque meu fano, porque do ponto de vista do que estava acontecendo no país, quer dizer, o desmatamento da Amazônia, o descaso com a pandemia, não havia de que se ufanar. Então, eu tive essa ideia de fazer um verdadeiro resgate das maravilhas que tem no Brasil. Eu, como estrangeira, às vezes a gente tem um olhar um pouco mais distanciado, né? Então, comecei a pedir também a alguns colegas, ótimos atores e atrizes, que lessem trechos de ótimos escritores brasileiros. E assim surgiu o Porquê Meu Fano, que acho que motivou esse convite, né? Porque a minha amiga Maria Rita Kel resolveu me ajudar a divulgar o próximo programa, que vai ser hoje, às 20h30. E é um texto de Antônio Prata, que será dito por Pedro Paulo Rangel. Quer dizer, tudo um luxo, sempre razões para se ufanar, só tem gente maravilhosa e eu fico muito feliz de poder oferecer isso através do canal do Instituto. Exato. Enquanto a gente está conversando aqui, a gente também pode ver o card, né? Justamente hoje, como você falou, porque o meu fano do meu país, hoje com exatamente o Pedro Paulo Rangel, texto do escritor Antônio Prata, do querido Antônio Prata. E só uma questão aqui que eu queria tirar, uma curiosidade, né? O título, porque meu fano do meu país, eu fiz a pesquisa, né? A gente sabe que é título do livro do escritor Afonso Celso, que foi lançado lá em 1900, né? Enfim, só que foi uma coincidência, como é que foi? Você já contou a história, como é que você chegou a esse título, né? Mas não, também... Eu sempre gostei, eu sempre achei graça, porque meu fano, eu acho graça no hino brasileiro, sabe? É gigante adormecido, é tudo muito grandioso, claro, do tamanho do país, do tamanho da Amazônia, antes do desmatamento, e do tamanho que o Brasil merece, por que não dizer, né? Acho que tempos melhores virão. O Brasil tem artistas maravilhosos, né? O próprio Chico Buarque, que escreveu algumas coisas com Bauer, que fala, né, amanhã será outro dia, né? E eu continuo confiando nisso, eu continuo confiando que esse lado maravilhoso do qual a gente tem tudo para se ufanar, ele vai de novo brilhar aqui, como o Brasil merece, não é? É o que eu desejo, pelo menos. Mas então, deixa só aproveitar essa oportunidade para agradecer mais um artista maravilhoso, que é o Cláudios, porque aquele desenhinho que vocês veem, porque é Mufano, foi ele que fez. E todas as pessoas fizeram o meu pedido, sabe? Eu telefonava, eu mandava um zap como é agora, você pode me ajudar? Ninguém se recusou. Isso foi uma coisa muito extraordinária. Todo mundo falou presente, e eu sempre quero destacar isso, porque é uma coisa que continua me emocionando, essa solidariedade. Bem, agora a gente vai colocar uns segundinhos, a gente já está no final, vamos colocar uns segundinhos apenas justamente dessa série, porque meu fano do meu país, eu quero que você comente rapidamente, pode ser? Pode. Vamos lá. Animes. Me diz, você faz isso com todos? E o que eu faço? Você também não tem tantas caras. Se vem um e tira, o que vai sobrar pros outros? Bem, se você quer, por que não? Esse foi um dessa série, né, Cecília? Pois é, mas olha, então eu gosto de todos, até pelo carinho que eu tenho pelas pessoas que fizeram com tanto amor, com tanto cuidado. Mas eu vou aproveitar para recomendar particularmente um Pode Ser, de Porquê Meu Fano, porque tem umas atrizes que eu amo e uma escritora que eu amo, que também é uma colega psicanalista, que o programa, um dos primeiros, de Porque Meu Fano, não da feira, de Lívia Garcia Rosa, com a Helena Albergaria, a Guida Viana, que está muito divertido. A história de uma menininha que não consegue cantar.
É muito engraçado. Também tem outro muito lindo, de Antônio Prata, e é muito lindo porque trabalha o meu neto. É uma historinha para crianças, e está a minha consogra, Juliana Carneiro, que é uma grande atriz, que é outra avó do Gabriel. Então, se vocês puderem ver, eu ficaria muito feliz. Mas qualquer um que vocês escolham para ver, gostaria muito que vissem a primeira-feira, que escutassem a Fernanda Montenegro, dar o seu depoimento sobre a Feira de 68. E se quiserem nos escrever, podem nos escrever através do canal, ou também na nossa página. O Instituto tem página no Facebook, tem Instagram. Então, aguardamos os comentários e críticas também, né? Porque nem tudo são flores. Sempre haverá, sempre haverá. Agora, Cecília, para a gente terminar mesmo, lógico, a gente não podia deixar de passar em branco aqui também, né? Enfim, hoje se completa 40 anos da morte de Elis Regina. Ela morreu aí com 36 anos, lá em 82. Importante também o legado dessa cantora, aí, considerada por muitos a melhor do Brasil, né? Sim. E destacar também que o Boal gostava muito de trabalhar com músicos, embora não tivesse nada de ouvido, nada. Então, trabalhou com a grande Bethânia, com Caetano, com Chico, como eu já falei, e com a Nara. Eles fizeram um show Opinião, está todo mundo falando dessa série. Eu não pude ver, porque eu não tenho como, mas eu vou tentar ver na casa de um amigo, porque já me mandaram até a foto do meu marido, que aparece no programa, ele está muito bonito. Eu ainda não conhecia ele. Eu conheci ele depois de Opinião. Opinião foi em 64, conheci Boal em 66. Tá certo. Bom, a gente não conseguiu fazer todas as perguntas que queria para você. Já deixo aqui um outro convite para uma outra oportunidade. Tudo bem, Cecília? Tudo bem, muito obrigada. Muitíssimo obrigada pelo convite. Gostei muito de falar com vocês. Espero não ter falado muito. Espero também não ter sido muito confusa. Foi ótimo, Cecília, foi tranquilo, foi enriquecedor para a gente, e teve um momento que eu confesso que realmente eu me arrepiei aqui de emoção, né, ao você contar essa história tão linda, né, esse legado tão importante que deixa o Augusto Boal. A gente agradece, reforçando que hoje, às 8h30 da noite, vai ter exatamente essa série, Porque Me Ufano do Meu País, com o texto de Antônio Prata, com Pedro Paulo Rangel, hoje às 8h30 da noite, no YouTube do Instituto Augusto Boal. Muitíssimo obrigada, Cecília, e até uma próxima, viu? Um beijo, muito prazer em conhecê-la. Muito prazer também, muito obrigada. Obrigada. Falamos aqui com a Cecília Boal, psicanalista, ela que é viúva, né, do Augusto Boal e presidenta do Instituto Augusto Boal, ela que já trabalhou como atriz, diretora, roteirista de TV. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.